A economia russa enfrenta uma crise cada vez mais profunda, e até mesmo a imprensa ocidental começa a perceber os sinais de alerta. Publicações próximas a Trump não hesitam em afirmar que Moscou não terá fôlego para sustentar o conflito no mesmo ritmo de 2022. Os analistas destacam que os preços do petróleo em queda e a inflação galopante estão minando a capacidade do Kremlin de financiar a guerra e manter a máquina militar funcionando. Mas de onde surgiram esses novos problemas? Por que as antigas dificuldades não foram resolvidas? E mais importante, para onde isso está levando a Rússia? Seu apoio é fundamental para que esse debate chegue a mais pessoas. Um like, um comentário ou uma inscrição no canal fazem toda a diferença. O algoritmo do YouTube prioriza conteúdos com engajamento, então cada interação ajuda a ampliar o alcance. Agradeço imensamente por cada gesto seu. A pressão econômica pode forçar a Rússia a encerrar a guerra na Ucrânia antes do previsto. Especialistas do Instituto para o Estudo da Guerra, em Washington, alertam que Moscou está esgotando suas reservas financeiras. Segundo eles, o país já consumiu cerca de metade do seu fundo de riqueza nacional, um montante líquido de 16 bilhões de dólares, usado para pagar salários de militares e recrutas. No ritmo atual, o Kremlin terá condições de manter o conflito por apenas mais 12 a 16 meses. Desde o início da invasão em 2022, a Rússia perde entre 30 mil e 45 mil soldados por mês, entre mortos e feridos, segundo George Barros, analista do Instituto. O sistema de recrutamento funcionou nos primeiros 2 anos, mas agora começa a falhar. A Rússia não tem recursos infinitos, nem uma reserva inesgotável de homens. As reservas financeiras do Kremlin estão diminuindo, enquanto os gastos com salários e bônus disparam em meio à inflação elevada, como reconheceu o próprio Ministério das Finanças russo. Até mesmo Donald Trump, em uma publicação recente, sugeriu que Moscou deveria considerar o fim da guerra, citando o número alarmante de vidas perdidas, milhares a cada semana. Para ele, a exaustão russa pode ser uma oportunidade para os Estados Unidos aumentarem a pressão e forçarem Putin a aceitar um acordo de paz. Trump chegou a propor um cessar-fogo completo, que a Ucrânia já sinalizou estar disposta a discutir. No entanto, o Kremlin ignorou a oferta há um mês. Os desafios econômicos que a Rússia enfrentará em 2025 podem ser usados como alavanca para pressionar Putin, defende Christine Berzina, especialista do German Marshall Fund. Para recrutar novos soldados, Moscou precisa oferecer bônus cada vez mais altos. Barros acredita que em breve, o país não conseguirá mais atrair voluntários suficientes, a menos que aumente ainda mais os pagamentos, ou aceite que o dinheiro simplesmente acabará, levando a decisões drásticas. A inflação, 4 vezes maior que a dos Estados Unidos, obriga o governo a gastar cada vez mais para convencer novos recrutas. As perdas humanas já estão cobrando um preço econômico que se tornará insustentável nos próximos 18 meses. Embora a Rússia tenha outras fontes de financiamento, o Fundo Nacional de Riqueza é o mais acessível para cobrir os custos da guerra. Se esse dinheiro se esgotar, será um golpe duro para o regime, já que foram 2 décadas de poupança desperdiçadas em um conflito sem perspectiva de vitória. Isso poderia abalar o apoio interno à guerra. A relutância em reduzir gastos militares só agrava a crise. O Ministério da Defesa de Samara, por exemplo, chegou a oferecer 40 mil dólares de bônus para quem se juntasse a unidades de assalto, uma quantia recorde, mas com uma chance de sobrevivência de apenas 5%. Reportagens indicam que propostas como essa refletem a dificuldade crescente de recrutamento, em meio a perdas cada vez maiores. Atualmente a Rússia consegue repor apenas metade das baixas mensais, segundo Berzina. Em dezembro, as perdas chegaram a 48 mil soldados, enquanto o ex-presidente Medvedev afirmava que o país precisaria de 36,5 mil novos contratados por mês. Hoje, o recrutamento mal chega a 1.200 homens por dia, o número que disparou no fim do ano passado, quando a ofensiva ucraniana no leste perdeu força. Mesmo assim, para cada 4 soldados russos mortos, a Ucrânia perde apenas 1, graças à superioridade tecnológica e tática. Mesmo que Moscou encontre dinheiro para aumentar os bônus, isso não resolverá o problema da motivação. Um levantamento do New York Post com dezenas de recrutas russos revelou que quase todos se alistaram apenas pelo dinheiro, sem entender o propósito da guerra. A dependência de mercenários estrangeiros também cresce. A Coreia do Norte enviou 12 mil soldados e planeja mandar mais 4 mil, enquanto cerca de 150 chineses já lutam pelo lado russo. No entanto, esses números são insuficientes para compensar as perdas.
As dificuldades econômicas russas abrem uma janela de oportunidade para os Estados Unidos. A estratégia, segundo Berzina, é manter o apoio à Ucrânia, acelerando as baixas e o desgaste russo até que Putin sinta pressão financeira e militar. O objetivo é forçá-lo a negociar antes que o país entre em colapso. A aposta ocidental é que, sem ajuda externa, a Ucrânia não resistirá, reduzindo as perdas russas e permitindo que o Kremlin prolongue a guerra. Mas a chave para o fim do conflito está no apoio contínuo a Kiev. O tempo e os recursos da Rússia estão se esgotando. Barros alerta a Casa Branca contra acordos apressados com Moscou. Trump, por sua vez, acredita que poderia encerrar a guerra em 100 dias após sua posse, garantindo os melhores termos para o Ocidente. Não há razão para não buscar uma solução vantajosa, que deixe a Rússia encurralada e sem saída. Como conclui o New York Post, o momento exige firmeza. É hora de pressionar Putin até que ele perceba que não há mais alternativa senão ceder. A realidade nua e crua. Os fatos não mentem. A economia russa está à beira de um precipício, e cada dia que passa aprofunda a crise. O Financial Times, uma das vozes mais respeitadas do mercado financeiro global, expõe sem rodeios o colapso iminente. O petróleo, espinha dorsal do orçamento de Moscou, despencou para níveis que não se viam há quase 2 anos. Com os barris cotados a menos de $50, quando o Kremlin baseou seu planejamento em 77, o rombo nas contas públicas já ultrapassa 2,5% do PIB previsto para 2025. E isso é apenas o começo. A guerra comercial desencadeada por Trump, somada à decisão da OPEP+ de aumentar a produção, esmagou os preços do ouro negro. Para uma nação que depende de combustíveis fósseis para 1/3 de sua receita, o golpe é devastador. As reservas do Fundo Nacional de Bem-Estar, que já foram um colchão de segurança, derretem a olhos vistos. Desde o início da invasão, o governo queimou bilhões para sustentar uma economia artificialmente inflada pelos gastos militares. Agora, com os cofres se esvaziando, a conta chega, ou cortam despesas civis ou assistem ao colapso. Os números não deixam margem para ilusões. O crescimento do PIB russo, que em 2023 e 2024 se manteve acima de 3% graças ao frenesi bélico, deve cair para míseros 1% ou 2% em 2025. A inflação corrói salários, o desemprego disfarçado cresce, e os investimentos estrangeiros, já escassos, evaporaram. O Banco Central Russo, com 344 bilhões de dólares em reservas, está de mãos atadas. A maior parte desse montante está congelada pelas sanções ocidentais, inacessível para estancar a hemorragia. Como alerta Benjamin Eugenstock, da Escola de Economia de Kiev, os recursos líquidos do fundo podem durar até o fim do ano, mas depois disso, só restará cortar gastos, e não serão os militares que sofrerão. A estratégia de Putin sempre foi clara: sacrificar o futuro para alimentar a máquina de guerra. Mas até essa cartada está se esgotando. Com os preços do petróleo em queda livre, o Kremlin terá que escolher entre aumentar impostos sobre as exportadoras, sufocando ainda mais um setor já estrangulado pelas sanções, ou reduzir benefícios sociais, arriscando a estabilidade interna. Nenhuma das opções é palatável. Como observa Sofia Donets, economista-chefe do Banco Russo Tem Investments, uma perda de 3 trilhões de rublos em receitas este ano não é catastrófica, mas é um golpe que a economia não pode absorver sem consequências. E aqui está o paradoxo. Enquanto Moscou tenta vender a narrativa de uma economia resiliente, os fatos desmentem cada palavra. Os analistas ocidentais, por vezes ingênuos, caem na armadilha da propaganda russa, repetindo o mantra de que as sanções não funcionam. Mas os dados não mentem. A produção industrial patina, o rublo desvaloriza, e os jovens em idade de combate fogem do país para escapar da mobilização. A Rússia não está vencendo, está se afogando em dívidas, corrupção e sangue. O que resta a Putin? Continuar a guerra até o último rublo e o último soldado? Ou recuar, admitindo que a aventura ucraniana foi um erro colossal? A resposta é óbvia: um regime que sobrevive pela força não conhece outra linguagem. Mas a matemática é implacável. Cada dia de conflito drena mais recursos, cada dia de resistência ucraniana enfraquece mais o Kremlin. E quando as reservas se esgotarem, quando os cortes sociais se tornarem insuportáveis, até mesmo os generais mais leais começarão a questionar o preço dessa guerra. A hora da verdade se aproxima. E a Rússia encurralada não terá para onde correr. E carne de canhão. E a Rússia, que já espreme suas últimas reservas, agora espreme também sua própria população. Os números não mentem. Mais de 30 mil jovens russos já fugiram do país para escapar do alistamento forçado,
enquanto outros milhares são arrancados das ruas, das universidades e até dos hospitais para alimentar a máquina de guerra. Mas não é só o recrutamento que sangra o povo. A economia de guerra exige sacrifícios, e o Kremlin não hesita em impô-los. Os salários reais caíram pelo terceiro ano consecutivo, enquanto os preços disparam. A inflação oficial já supera 7%, mas nas prateleiras dos mercados, o que se vê é uma realidade bem mais cruel. Produtos básicos como leite e pão custam até 50% a mais do que há um ano. E não é só a inflação que corrói o bolso do cidadão comum. Os impostos aumentaram, os subsídios sociais foram cortados e até mesmo os benefícios para veteranos, aqueles que o regime tanto exalta, estão sendo revistos para baixo. Enquanto isso, os gastos militares engolem quase metade do orçamento, como se cada rublo desviado para tanques e mísseis fosse um prego no caixão da estabilidade social. Mas o pior ainda está por vir. A Rússia não tem uma economia resiliente, tem uma economia refém. Refém de um sistema que prioriza a guerra acima de tudo, refém de um banco central que imprime dinheiro para tapar buracos enquanto a inflação devora o poder de compra, refém de um governo que acredita poder controlar o caos com decretos e repressão. E quando a conta chegar, porque ela sempre chega, não serão os oligarcas ou os generais que pagarão. Serão os aposentados, os trabalhadores, as famílias que já mal conseguem colocar comida na mesa. O regime aposta na apatia, na propaganda, no medo. Mas até o medo tem limites. Quando as filas nos bancos se tornarem mais longas, quando os salários atrasarem meses, quando os hospitais públicos começarem a fechar por falta de verbas, até mesmo a máquina de desinformação do Kremlin perderá sua força. Porque uma coisa é enganar as pessoas com discursos sobre vitórias gloriosas. Outra, bem diferente, é convencê-las a passar fome em nome de uma guerra que já não faz sentido nem para quem a iniciou. E é aí que a verdadeira bomba explode. Não nos campos de batalha da Ucrânia, mas nas ruas de Moscou, São Petersburgo e dezenas de outras cidades onde o povo, cansado de ser tratado como combustível para a ambição de um homem, começará a questionar: até quando? Até quando aceitarão que seus filhos morram em trincheiras distantes enquanto os cofres do Estado são esvaziados para sustentar uma elite que nem sequer se digna a olhar para eles? A história já mostrou que nenhum império, por mais poderoso que pareça, resiste à combinação de guerra prolongada, crise econômica e descontentamento popular. E a Rússia, hoje, tem os três ingredientes em doses letais. O relógio está correndo. E quando o ponteiro chegar à meia-noite, não haverá propaganda, nem repressão, nem mesmo dinheiro impresso às pressas que possa salvar o regime de si mesmo. Braços para trabalhar, e a situação só piora. Putin evita a todo custo uma nova mobilização em massa, sabendo muito bem o pânico que o primeiro recrutamento, no outono de 2022, desencadeou. Na época, centenas de milhares de russos fugiram para além das fronteiras só para não vestir o uniforme. Agora, o Kremlin tenta atrair voluntários com promessas de dinheiro, e segundo os últimos relatórios, teria conseguido recrutar entre 30 e 40 mil em 2024. Mas até esse número mal cobre as perdas do exército. Ou melhor, nem chega perto. Estimativas ocidentais apontam que apenas em 2024, a Rússia perdeu cerca de 434 mil homens entre mortos e feridos graves. Só em janeiro 25 mil foram retirados de combate. A matemática é brutal, as baixas superam em muito as reposições. E 2024 já foi um ano de perdas recordes. A conta não fecha. De onde tirar novos soldados? O regime aperta as metas regionais, os governadores competem para ver quem envia mais voluntários, mas a resistência só cresce. As promessas financeiras se multiplicam. Bônus de milhões de rublos, especialmente nas regiões mais pobres, onde o alistamento se tornou a única saída para famílias desesperadas. Mas até o dinheiro está perdendo o efeito. Quem queria se alistar já o fez, os demais não se deixam comprar nem por fortunas. A solução? Baixar os critérios. Agora, recrutam até quem antes seria dispensado por problemas de saúde. Esgotaram-se os presidiários, usados em massa em 2022 e 2023, e as prisões não têm mais como fornecer uma segunda leva. Enquanto isso, a guerra drena a economia civil. Centenas de milhares de homens estão no fronte ou nas fileiras do exército, deixando um vácuo no mercado de trabalho. A taxa de desemprego oficial pode até estar em níveis historicamente baixos, mas não porque há vagas, e sim porque não há quem as ocupe. As empresas sofrem com a escassez de mão de obra, especialmente nos setores não militares. As fábricas de armas, com seus salários inflados, sugam trabalhadores qualificados,
forçando as indústrias civis a aumentar os vencimentos ou fechar as portas. O resultado é uma economia em desequilíbrio, superaquecida no setor bélico, moribunda em tudo mais. As regiões protestam, pois os planos de mobilização as deixam sem seus últimos trabalhadores. E o pior, a Rússia cavou sua própria armadilha demográfica. A natalidade despencou para o menor patamar em décadas. Na primeira metade de 2024, nasceram apenas 600 mil crianças. Um número pior que o de 1999. O próprio Kremlin admite. É uma catástrofe para o futuro da nação. Enquanto isso, a mortalidade sobe e a imigração não consegue compensar a sangria. A guerra é a grande responsável. Jovens casais adiam filhos, homens morrem no fronte ou fogem do país. A população encolhe em ritmo acelerado a ponto de até analistas pró-regime falarem em uma operação demográfica especial para salvar o país. Brincadeiras à parte, a verdade é que a Rússia corre o risco real de ficar sem uma geração inteira de trabalhadores em poucos anos. O isolamento econômico só agrava o quadro. Quando boa parte do mundo declarou boicote à Rússia, Moscou tentou se virar para o leste, apostando no sul global e na parceria com a China. Mas a realidade é bem menos rósea. Mais de 1.000 empresas estrangeiras deixaram o país entre 2022 e 2023, das montadoras às redes de fast food. Investimentos foram congelados, tecnologias deixaram de chegar, e a economia retrocedeu uma década. Até as companhias aéreas estão desmontando aviões para usar as peças, já que a Boeing e a Airbus não prestam mais serviços. O comércio se voltou para a China e a Índia, mas em condições humilhantes. Pequim e Nova Delhi ditam as regras, impondo descontos brutais nos recursos russos. A China, por exemplo, paga até 15% menos pelo petróleo e gás russos do que a Europa pagava. Hoje, 40% do comércio exterior da Rússia depende de um único parceiro, a China. Moscou virou refém de Pequim, não só na economia, mas em quase tudo. Os chineses, é claro, negam qualquer desequilíbrio. Somos parceiros iguais, repetem. Mas os números não mentem. O capital chinês invadiu a Rússia, ocupando o espaço deixado pelo Ocidente. Empresas com participação chinesa cresceram 300% em um ano, e a China já é a maior investidora estrangeira no país. O problema é que essa parceria tem limites. As empresas chinesas temem sanções secundárias e evitam transferir tecnologias avançadas. O que chega são produtos de segunda linha, vendidos a preços inflacionados. E mesmo a ajuda financeira de Pequim vem com juros altos, créditos de centenas de bilhões de dólares que a Rússia terá dificuldade em pagar. Enquanto isso, até aliados tradicionais como países da Ásia Central, evitam se envolver demais com medo de serem arrastados para a guerra ou punidos pelas sanções. A operação militar especial só convence Belarus, Coreia do Norte e Irã, o que só reforça o isolamento russo. No fim das contas, a economia da Rússia hoje se sustenta em 3 pilares frágeis: os altos preços das commodities, que já começam a cair, o esgotamento das reservas, que estão no fim, e o desvio de todos os recursos para a guerra. É uma estratégia suicida. A máquina de guerra devora o futuro do país. As reservas restantes são gastas em necessidades imediatas, a inflação corrói o poder de compra, e a falta de investimentos estrangula qualquer perspectiva de crescimento. O regime chama isso de estabilização econômica, mas é uma farsa. Na prática, é um experimento de autodestruição. Putin aposta em uma guerra longa, mas o tempo não está a seu favor. Cada mês de conflito traz mais perdas, no fronte e na retaguarda. Economistas são unânimes: se nada mudar, em 1 ou 2 anos a Rússia terá que fazer uma escolha dolorosa, ou reduz drasticamente os gastos militares, ou arrisca um colapso financeiro. Os aliados da Ucrânia sabem disso e mantêm a pressão, cortando qualquer acesso a recursos externos. Não há saída fácil para o Kremlin. Nenhuma manobra, nenhum truque contábil, nenhuma propaganda salvará a economia russa das consequências de sua própria agressão. Por enquanto, o regime ainda consegue exibir tanques e mísseis, mas a realidade é que o país está devorando seu próprio futuro. Como disse um analista, a Rússia está sentada sobre um barril de pólvora com o pavio aceso. Se não apagar o fogo agora, a explosão é inevitável. Moscou quis brincar de império, mas acabou cavando sua própria sepultura. E o pior, o monstro que criou não ameaça apenas seus vizinhos. Ele está devorando a Rússia por dentro, enquanto o mundo assiste. A única pergunta que resta é: até quando? Esse experimento de autodestruição não é apenas uma tragédia anunciada, é um crime em andamento. Enquanto o Kremlin insiste em alimentar sua máquina de guerra, a armadilha que armou para si mesmo se fecha com estrondo.
A Rússia não está apenas perdendo uma guerra, está perdendo sua própria alma. E o preço? Milhares de vidas ceifadas em território alheio, famílias despedaçadas, cidades reduzidas a escombros. 4 anos de uma guerra que não deveria ter começado, 4 anos de um erro que se recusa a terminar. Mas não se enganem, o verdadeiro alvo dessa loucura não é apenas a Ucrânia. É o próprio povo russo, condenado a pagar com sangue, fome e isolamento por uma ambição que nunca foi sua. Cada bomba que cai, cada soldado que morre, cada rublo desviado para a guerra é um prego no caixão de um país que já foi grande e que agora se afoga na própria arrogância. A pergunta não é se a armadilha vai se fechar, é quando. E mais importante, a que custo? Porque no fim das contas não são apenas os generais e os burocratas que pagarão o preço. São as mães que recebem caixões lacrados, os jovens que fogem para não morrer em trincheiras, os idosos que veem suas pensões evaporarem. A Rússia não está apenas cavando sua sepultura, está arrastando seu povo para dentro dela. E o mundo, impassível, assiste ao espetáculo macabro de um império que escolheu a autodestruição em vez da redenção.